E aí, pessoal, tudo bem? Aqui temos um vídeo rapidinho falando sobre o mito da sequência de vitórias que é punida com uma sequência de derrotas. Eu acho que é muito válido falar sobre isso, porque eu já desabafei na comunidade várias vezes sobre isso, e eu tenho muita gente que me deu feedback dizendo que tem exatamente a mesma percepção e dá a impressão que o jogo faz isso para sacanear a gente. Primeiramente, eu quero agradecer ao Gustavo Sobral, é um cara que ajuda muito a nossa comunidade, não só participando no grupo em si, mas ele também interage, diferente de mim, melhor do que eu, ele interage com a Blizzard e com o Reddit, com os fóruns que a gente tem lá fora. Isso é admirável. Eu não deveria ter essa preguiça. Ele mandou uma dúvida há algum tempo, demorou, mas os caras responderam e eu quero compartilhar qual foi a resposta da Blizzard aos questionamentos dele. É, e aí ele disse, olha, a Blizzard diz, é muito triste saber que você teve uma experiência que não foi agradável. É muito difícil para o sistema saber como o jogador novo joga, né? A gente quer colocar todo mundo para jogar com jogadores de habilidade similar, mas assim, quando o cara chega, o sistema precisa aprender quem é esse cara. Então pense em todas as contas Smurfs, pense em tudo que está rolando por aí hoje em dia. Uma suposição, né, um pressuposto muito comum é que os jogadores bons eles ganham mais e que os ruins eles perdem mais. E aí você deveria encontrar um sistema de equilíbrio onde você ganhasse por volta de 50% das suas partidas para que ficasse meio que pressuposto que você está jogando com jogadores de mesma habilidade sua. Mas nós já tivemos reações do tipo, existe um win rate forçado de 50%. Gente, eu já joguei mais de 10 mil partidas rápidas e é 50%. Mas por quê? Porque eu sou um jogador ruim e porque eu jogo em condições desfavoráveis. É que é um segredo meu, eu não posso falar para vocês que eu fico jogando e trabalhando ao mesmo tempo. É um segredo assim, entre nós, porque os meus alunos sabem disso. Quando você não tem um win rate forçado de 50%. Você tem, na verdade, o sistema tentando fazer com que os jogadores fiquem num nível onde eles têm por volta de 50% de vitórias. Então, quando você ganha muitas partidas, significa que você está no nível abaixo do que você deveria estar e ele te sobe. Se você começa a perder direto, o sistema entende que você está acima do nível que você deveria estar e aí ele te desce. Mas isso é lógico, né? O sistema de elo, basicamente, ele funciona dessa forma. Então, não é que você tem obrigatoriamente que perder 10 partidas depois de ter ganhado 10, mas é porque o sistema ele te coloca num nível diferente. Aqui eu tenho um ponto só para contestar. É porque eu consigo analisar, assim, pode ser muita presunção da minha parte. Mas eu acho que eu consigo julgar, assim, avaliar muito bem jogadores pelo gameplay deles. Eu consigo reconhecer quando o jogador é bom e quando ele não é. Agora, eu percebo que, assim, quando eu ganho muitas seguidas, nem sempre eu caio contra e ao lado de jogadores de melhor habilidade. Às vezes eu caio contra jogadores da mesma habilidade, só que com jogadores muito mais fracos do meu lado. E é isso que eu acho muito injusto. Cara, eu quero debater com os caras da Blizzard se eles disserem pra mim que isso não acontece. Porque eu tenho a clara percepção de que isso acontece. Mas não dá pra você condenar os caras por fazerem isso, porque a gente tem a gente tem um número limitado de jogadores. A gente tem um número limitado de jogadores. E se o sistema ele não encontra jogadores que estão um pouco acima, não é injusto ele pegar alguém que se destaca bastante no nível e que tá e colocar esse cara para ser um contrapeso de alguém que tá abaixo desse nível tentando subir. Então, eu acho que eu não subo mais do que eu subo, porque eu conto muito com a jogabilidade boa dos caras que estão comigo. E quando eu pego gente que tem um gameplay muito pobre, eu não consigo me adaptar e tirar um resultado bom disso. Às vezes eu vejo os caras errando, e em vez de eu ir lá atrás, naquela call errada que dá certo, eu faço aquilo que eu acho que é o certo de se fazer. E aí o meu time fida, e aí eu fico triste, e aí eu perco a partida. Então tem muita culpa minha no fato de eu não subir dentro do joguinho. E isso já me deixa mais feliz de saber que você não tem um in-rate aqui forçado. Tá? Outra coisa, ele fala muito sobre composições que estão de sacanagem, né? É porque eu entendo, porque eu gosto de jogar Quick Match, porque em determinados momentos em que eu não tenho condições de me concentrar o suficiente dentro da partida, eu não acho justo eu jogar ranqueada porque eu tô sacaneando alguém. Então eu jogo muita Quick Match.
E aí eles dizem aqui que, na verdade, o Quick Match ele é um conceito tão X que, assim, o objetivo dela não é fazer grupos balanceados. Assim, o sistema ele não tem compromisso nenhum. Tá aqui, ó, o Quick Match Composition Builder, o criador, ele não é feito de forma a ter absolutamente a melhor composição para cada jogador. Não é, porque senão não seria rápido. Senão demoraria muito mais do que uma ranqueada, vocês concordam? Se ficasse um sistema em que você espera um guerreiro e depois um assassino e depois um healer que tenha sinergia com esse guerreiro e com esse assassino. Não faz sentido, não teria partida rápida nesse caso. Aí é melhor você mandar todo mundo para ranqueada, os caras criam esse equilíbrio lá. E então também não seria justo dentro de uma Quick Match o sistema ele construiu uma comp de meta, né? Não dá para você querer que tenha um Derraka lá com um Uther do lado. Não é assim que a Quick Match funciona. Até porque você tem muito herói meio que fora da curva, fora do meta, e é muito justo, então, que você tenha, por exemplo, um Varian, um herói que tá... Tô criando isso, tá? Não tá no texto. Mas é muito justo que você tenha um Varian, por exemplo, e aí do lado do Varian você coloca, sei lá, um Abatur ou um Lost Vikings ou alguma coisa que tá fora do meta e que não daria para esse Varian a comp perfeita que ele precisa para ganhar tudo. Uma coisa que me incomoda muito na Quick Match é o espelhamento, me irrita absurdamente, principalmente com essas skins temáticas, porque aí eu vejo dois Kael, eu vejo dois não sei quem, e eu não sei que skill que é de quem. Às vezes eu tô jogando com uma diva de cada lado e eu não sei qual é o mecha que vai explodir. Não que eu não consiga olhar na cor lá e perceber, mas porra, você tem que prestar mais atenção do que você teria que fazer, por exemplo, numa Ranked, sabendo que claramente determinadas animações só podem ser de determinado herói. Bom, isso daqui eu gostei. E no final eles fecham com chave de ouro. Eles falam, olha, se você não está feliz com o que o Match está fazendo, procure grupos, procure partes no próprio chat de players, faça suas composições ou então vá para o Unranked Draft Mode, que é um sistema que eu acho que só não dá certo porque não pune quitter. É o único feedback que eu gostaria de dar para Blizzard e não dei até hoje e assim, logo eu não mereço reclamar. Mas eu acho muito injusto que você entre num draft e no last pick você não gostou da comp que se formou lá e aí você fecha o jogo. E não é punido. Você deveria perder no mínimo muito gold ali, já que não tem rank para você perder, já que não dá para MMR, você deveria perder uma quantidade muito grande de gold porque tá um draft, porque você tá sendo desrespeitoso com quem ficou esperando na fila e depois fez o draft quase inteiro e aí você não gostou do pick que o cara deu lá, você acha que você vai perder e aí você quita. Então eu não jogo esse draft mode só por isso. Só por isso. E eu acho que o Unranked também, o tempo de espera para você escolher o seu pick lá, ele poderia ser menor para a coisa acontecer de uma forma mais dinâmica. Mas não dá para fazer uma coisa que agrade todo mundo. Depois ele fala também que eles também recomendam esse Core Concepts aqui, em que a Blizzard está disponibilizando conteúdo que é muito interessante para os novatos que estão perdidos e que não sabem o que está acontecendo estudarem. E aí eu vou depois fazer um outro vídeo apresentando esse conteúdo. Não sei se eu vou traduzir, não sei se eu vou só mencionar, porque não é muita coisa que eu e que outros jogadores de conteúdo da nossa comunidade já não tenho falado exaustivamente. Mas é legal vocês saberem que pelo menos a Blizzard também tem o próprio conteúdo dela em relação a isso. Gustavo, mais uma vez obrigado. Eu espero que tenha agregado alguma coisa, né? Então, sabe outra coisa? Eu só quero fechar com um gancho aqui. Às vezes eu ganho umas 10 partidas e aí eu acho seguidas e aí depois eu vou jogar, né? E aí eu perco uma ou duas e aí eu entro num mindset de perdedor. Eu já acho que eu vou cair com gente ruim, eu já acho que a minha comp vai ser impossível de ganhar e aí quando você começa com essa mentalidade aí você acaba que perde mesmo. Tá? É um gancho, é um adendo que eu gostaria de ter feito aquele vídeo sobre o preconceito, em que eu falo uma besteira muito grande lá, que eu nunca encontrei um jogador já, né? Vamos usar esse termo que você pode considerar ofensivo ou carinhoso, não importa, o problema é seu. Para mim, eu não estou sendo desrespeitoso. E eu falei que eu nunca, nas minhas 12 mil partidas, eu nunca caí com um jogador já que fosse muito bom. Mas, diga-se de passagem, eu sou preconceituoso na minha natureza. Eu já acho que os caras jogam mal. E por eu já achar que os caras jogam mal,
Eu não procuro identificar e reconhecer aqueles que jogam bem. Logo, ao longo de toda essa minha carreira dentro do HOTS, eu posso ter jogado com muito jogador bom que eu não reconheci que era bom porque eu não estava esperando, eu não estava procurando, eu não estava tentando analisar o cara e falar, olha, realmente esse cara é bom. É a mesma coisa quando você decide comprar um Polo Preto. Você sai na rua e você só enxerga esse carro. Todo lugar onde você vai, você encontra um Polo Preto. Por quê? Porque é o que você quer. Você viu algum Santana essa semana? Não, Santana não. Mas você viu? Tem carros que estão aí na rua e que você não enxerga simplesmente pelo fato de não estar prestando atenção na existência deles. Desculpa ter misturado as duas coisas, mas é um adendo que eu queria ter feito e eu já me poupo de ter que fazer isso. Espero que seja útil e a gente se vê no próximo.